Pega aí a palavra de Deus, pega aí a palavra do rei e abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 7. Diz o seguinte, o apóstolo João, falando da visão que o Senhor mostrou para ele: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. O apóstolo João, o Senhor Jesus revelou para ele dessa batalha que houve, não é que ainda vai haver. Essa batalha aqui já aconteceu. No princípio de todas as coisas, lá no céu, aconteceu essa batalha tão terrível, tão extraordinária, entre anjos e anjos. Não foi entre anjos e demônios. Eles não eram demônios ainda quando batalharam contra os anjos de Deus. A batalha foi contra Deus. Não. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não se levantou do trono, Deus não trocou cabeça com o diabo, Deus, ele de maneira nenhuma se rebaixou para sair à luta contra Satanás. Simplesmente um anjo chamado Miguel, que tinha um exército de anjos ao seu favor, foi batalhar contra Satanás e os seus aliados, que se rebelaram contra Deus. E Miguel batalhou contra Satanás, que ainda não era Satanás. A batalha foi tão terrível, mas os anjos de Deus do bem ganharam Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente. E até essa parte do céu, até essa parte dos anjos que ficaram do lado de Satanás, foram lançados na terra, e eles perderam. E Deus não moveu uma palha, Deus não se levantou, Deus não se exaltou, Deus não perdeu a sua paciência. Deus, ele manteve o controle no trono, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Magnífico, e ele não ia perder a sua posição como ser criado pelas suas próprias mãos. Ele não ia perder o seu trono. Não bastava, se Deus quisesse, não bastava nem Miguel e seus anjos batalhar contra o Satanás e os outros aliados. Não, se Deus quisesse, com um piscar de olho, exterminava todos os demônios, inclusive Satanás, só com um piscado de olho, ou com uma só palavra da sua boca. Mas Deus não, ele não fez isso. Ele queria ver até onde Satanás ia, e permitiu que isso acontecesse. E ele queria mais na frente humilhar Satanás com uma criatura muito menor do que ele, em poderio e conhecimento, ia humilhar, ia pisar na cabeça dele. E essa criatura é eu e você. Diga glória a Deus. Deus, ele deixou, tudo estava traçado, tudo estava programado. Deus sabia de todas as coisas, mas ele manteve o controle até Satanás ser lançado na terra e destruir a terra totalmente. Igreja, Satanás, se você não sabe, ele não era lá no céu nada mais e nada menos do que um querubim ungido, que servia na presença do rei, na presença de Deus. Satanás, entre aspas, ele era como quase um auxiliar do Pai, um homem cheio de glória, cheio de luz, cheio de pedras preciosas. Satanás, ele não era alguém fraco lá no céu, era alguém que entrava na presença do Todo-Poderoso, alguém que tinha intimidade com Deus. E ainda como não se bastasse, Satanás, esse anjo chamado querubim ungido, né, para entrar na presença de Deus, ele era chefe do coral que adorava ao Pai, era chefe do coral de anjos, e ali ele tinha grande influência na hora do louvor, na hora da exaltação, para clamar o nome do Pai. Quem organizava o coral, quem organizava os anjos, botava em ordem, em linha, em cabeça, quem ia fazer primeira voz, segunda voz, quem ia cantar em uma só voz, era Satanás. Satanás, ele organizava tudo isso perante Deus, e ele agradava a Deus com a sua presença,
com a sua postura, a maneira de liderar o seu coral, a maneira de liderar os seus anjos. Porque muita gente pergunta como é que ele conseguiu enganar tanto anjo para ficar do lado dele e lutar contra Deus. Porque ele era chefe de muitos anjos, de muitas legiões e legiões de anjos, eram milhares de legiões, e por isso os anjos ficaram ao lado dele. Mas chegou um certo momento que Satanás deixou o orgulho, a soberba entrar no seu coração. Ele olha para Deus e para o seu trono, olha para o Criador, aquele que pode todas as coisas, que pode criar, matar, fazer o que ele quiser, e ele deseja ser semelhante a Deus, e deseja colocar o seu trono acima das estrelas, acima do trono de Deus. E ali entra a soberba e o orgulho no coração dele, querendo ser igual a Deus. E como ele deseja isso e não podia sozinho, ele foi lá e influencia a terça parte dos anjos do céu. Ele faz um complô, ele faz, sabe, um motim ali, e começa a convencer a cada anjo: olha, se você ficar do meu lado, eu vou fazer isso por você, você vai ter livre-arbítrio, nós vamos dominar, nós vamos mandar, nós vamos criar, nós vamos fazer as coisas acontecerem aqui, o céu vai ser nosso, olha, vai ser uma coisa linda. Promessas, como o vereador promete para os seus anjos acredita na lábia de Satanás. Por quê? Porque ele não era qualquer um, era um camarada que estava na posição quase auxiliar de Deus e acredita em Satanás. E ele se faz aquele motim, estou resumindo, e vai contra quem? Contra Deus. Só que Deus, sabendo de todas as coisas, ele não se levanta para lutar contra Satanás. Ele não perde a compostura, ele não perde o seu jeito santo, ele não se ira, ele não fica apavorado, ele não fica com medo, porque ele tem o controle de todas as coisas. Simplesmente chama outro da mesma posição, talvez até menor do que Satanás, que Miguel nunca batalhou de testa a testa contra Satanás, porque se for botar na linhagem angelical, na linhagem de querubins e serafins e arcanjo, Miguel era menor do que Satanás. E Deus, ele permite Miguel pegar todo o seu exército de anjo e vai lutar contra quem? Satanás. E Satanás com também seus anjos que ele influenciou. E aí a batalha é travada, meu irmão, a batalha é grande. O céu nesse dia pegou fogo, e era briga anjo entre anjo, irmão contra irmão, criatura entre criatura, e Deus sentado no trono só observando. Mas a Bíblia diz que Satanás e seus anjos perderam. Até então eles eram anjos, não eram demônios ainda. E aí a Bíblia diz que Miguel e seus anjos lançaram Satanás e seus anjos aonde? Na terra. Vou resumir para você. E Satanás e seus anjos são lançados na terra. E aí houve uma grande explosão entre o mundo espiritual, entre o universo e entre os céus e a terra. Uma explosão gigante com a queda de Satanás, chamada Big Bang. O estudioso acha que o universo foi criado com o Big Bang. É mentira. O Big Bang, que foi a queda de Satanás, destruiu a Terra e alguns planetas. Os cientistas estudam que alguns planetas tinham vida, tem rastro de água, acharam até pedaço de árvore, acharam sim, mas foram destruídos por causa da queda de Satanás e seus anjos. A Terra foi destruída. E está lá em Gênesis capítulo número 1, versículo 1, que diz que a Terra no princípio era o que? Sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era linda, maravilhosa, perfeita, e havia vida na terra. E quais eram os animais que tinha na terra? Existia na terra os dinossauros. O dinossauro era habitante na terra naquela época. E quando Satanás caiu, houve uma explosão tão grande que a destruição foi total na terra. Levantou uma poeira negra sobre a face da terra, que os animais não conseguiram mais respirar, faltaram o oxigênio e eles morreram. E os estudiosos, os cientistas dizem que os dinossauros morreram com a chuva de meteoros. Mas não foi chuva de meteoros, foi a queda de Satanás e seus anjos. Você imagine milhões e milhões de anjos caindo sobre a face da terra, legiões e legiões de demônios caindo sobre a face da terra como fogo. Jesus disse lá no Novo Testamento: eu vi Satanás cair do céu como uma estrela, como fogo, né? Cai do céu como um raio sobre a terra. Então a terra foi destruída. Aí Deus voltou a criar a terra através do seu Espírito novamente, e deu vida e criou o homem. Daí então,
Quando Deus criou o homem, o paraíso, Satanás agora na terra, já sem ter mais acesso diretamente ao Pai, a sua presença, a sua face, ele começa, a ira dele é tão grande contra Deus, mas ele não podia fazer nada contra Deus, ele se revolta contra a criatura de Deus. E quem era as criaturas de Deus? Eu e você. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é teu inimigo e meu inimigo. A Bíblia diz que ele é inimigo das nossas almas. O diabo não tem porte, não tem postura, não tem força suficiente para bater de testa com Deus. Ele é mais fraco, ele é mais pequeno e mais débil, mas ele tem porte, e ele tem força, e ele tem certos privilégios para bater de frente comigo e para bater de frente com você. Alguém está me entendendo? E desde então ele começou a matar, a roubar, a destruir. Ele começou a acabar com a primeira família da terra, enganando, colocando orgulho e soberba. A mesma coisa que ele teve lá no céu, contra Deus, ele colocou no coração da mulher, para desejar a fruta lá e pecar contra Deus. E houve um grande descontrole mundial por causa da mão de Satanás. Aonde Satanás está, tem destruição, tem morte, tem medo, tem angústia, tem dor e tem desespero. É difícil você ler uma passagem bíblica, uma história bíblica, para não ter o dedo de Satanás no meio, tentando o povo de Deus. E Satanás, de lá para cá, como o povo não tinha tanta intimidade de conhecer o seu trabalhar, ele começou a matar, ele começou a roubar, ele começou a destruir, ele começou a fazer coisas terríveis com o ser humano e com você. E até hoje ele anda matando, roubando, destruindo, enganando. Por quê, pastor? Porque ele te odeia, tá? O Satanás, o diabo, ele te odeia. Diga, ele quando olha para você, ele vê a imagem e semelhança de Deus. Então quando ele olha para você, parecendo com o Pai, parecendo com Deus, ele tem pavor, ele tem ira de você, porque você parece com o Todo-Poderoso. E a segunda raiva de Satanás ele tem raiva de você, porque você tem certos privilégios que ele não tem. E qual é o privilégio que Satanás não tem e que eu tenho? Você pode comer. Satanás não pode comer, sentir o sabor, a comida, aquele gosto maravilhoso que a gente come de uma carne assada, de um frango bem feito. Satanás não pode sentir esse sabor. Satanás não pode beber. Satanás não pode adorar ao Pai. Satanás não pode dar glória a Deus. Satanás não pode namorar. Satanás não pode construir uma família. Ele não pode sentir prazer sexual. Satanás, ele tem limitações. E ele, por isso que ele olha para você, ele tem raiva de você. Satanás não sente alegria, ele não sente, emoções, ele não sente amor, ele não chora, ele não tem emoções, ele não tem sexo que nem eu e você, ele não consegue respirar esse ar maravilhoso que nós respiramos, ele não consegue fazer coisas que você consegue fazer, como por exemplo, pensar agora e ele não conseguir saber o que você está pensando. Satanás, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, e por isso ele endoida, ele trabalha em cima do que você fala, ele trabalha em cima do que você vê, ele trabalha em cima do que você escuta, ele trabalha em cima até mesmo do que você pensa negativo. Isso ele trabalha, mas ele não pode fazer aquilo que nós podemos fazer. E o que é, pastor? Tomar banho, trocar de roupa e vir para a igreja, tomar um banho na praia e curtir aquela água maravilhosa, comer aquela comida que a nossa esposa prepara com muito amor, respirar esse ar maravilhoso, sair, beber, curtir e aproveitar. Satanás não pode, ele não gosta de quem é feliz, porque ele não tem felicidade. Ele não gosta de quem tem muito amor, porque ele não tem amor. Ele não gosta de quem faz caridade, porque ele não ajuda ninguém. Ele não gosta de sentimento humano, de carinhoso ou aconchegante nenhum. Por quê? Depois que ele saiu da presença de Deus, só há uma coisa no coração de Satanás: ódio, pavor, angústia, destruição. No coração de Satanás só há morte, roubo e destruição total. E é isso que ele quer fazer com você, pastor. E como é Satanás? Como são os seus demônios? Toda linhagem tem um chefe. Satanás, Lúcifer, que a Bíblia, muita gente deram o nome dele de Lúcifer, o chefe, a serpente, o dragão.
ele é o chefe. E os demônios têm várias formas. O demônio, ele não tem sexo. Ele habita em quem ele quiser. Ele habita em homem, em mulher e em criança. Ele habita em animais, em vírus, em fungos e bactérias. Quando a pessoa está doente, vai no médico, a dor está aqui. E aí o médico vai examinar e não tem nada. Por quê? Porque é uma doença espiritual. E geralmente, quando o médico procura o Satanás, que é o vírus da bactéria, manifestado aquela bactéria, ele move de lugar, ele vai para outro lugar. Tem gente que sente dor aqui, de repente a dor está aqui, e a dor está aqui. Por quê? Porque Satanás, o demônio que abusa da invisibilidade, ele se manifesta no vírus da bactéria, no fungo, e fica movendo de lugar no teu corpo, para o médico não conseguir identificar de maneira nenhuma. Como é um demônio? Que tamanho ele é, altura? Tem demônio de todo tamanho. Demônio de 3 metros de altura, demônios pequenos, que chama mirins, não é? Médio, de todo tamanho, de todo porte. Existe demônios de 4 rostos, demônio que tem chifres, demônio que tem asas, demônio que tem rosto de mulher, rosto de leão, tem vários olhos, que anda de 4 pés. Existe demônios de tudo que é jeito que você possa imaginar. A Bíblia dá uma relação básica de como são os anjos no céu, no livro de Ezequiel e de Apocalipse. Anjos de toda forma. E assim também eram os anjos lá de Satanás lá no céu. Existe demônio de tudo que é jeito. Os demônios, eles não veem para brincar com você. É você que brinca com ele, mas ele não brinca com você. Então o que acontece? Ele tem várias formas, vários poderes e várias maneiras de se manifestar. Como assim, pastor? Ele trabalha em várias áreas na vida do homem. Tem 4 entradas que é fácil dele entrar na vida do homem. A primeira entrada é os ouvidos. A pessoa escuta demais, escuta o que não é para ouvir, e o demônio entra, é uma porta aberta para ele. A segunda entrada são os olhos. Ela vê demais, ela observa demais, deseja demais, cobiça demais com os olhos, e Satanás entra na vida dele. Ele também pode entrar pela boca. A pessoa fala demais, comenta demais, acha demais, e Satanás entra pela sua boca. São portas abertas, sem contar com o pensamento. Mas o Senhor falou que Ele não sabe meus pensamentos. Sim, não sabe. Mas quando você para e esvazia a tua mente e começa a pensar besteira, começa a falar, criar coisas negativas, é uma porta aberta para Satanás entrar. Satanás só entra na sua mente quando você pensa coisas negativas, quando você pensa coisa ruim. Aí você abre a porta da tua mente e ele entra dentro da tua mente. E como é que ele age? Simples. Ele age de muitas maneiras. Você, quando está dormindo, às vezes ele vai lá, ele mete a mão espiritualmente no teu cérebro e começa a mexer na tua cabeça, e você começa a ter pesadelo. Começa a mexer aqui, na tua mente, espiritualmente no teu cérebro, vai mexendo, vai ali, vai botando medo, pavor, pesadelo. Ele cria uma imagem, ele cria uma ilusão, e você fica apavorado, morrendo com aquele pesadelo, e de repente você não consegue acordar. E quando ele percebe que você não consegue acordar, ele monta sobre você. As suas pernas começam a perder as forças, o seu corpo começa a ficar duro, né? Você quer gritar, você quer se mexer, não pode. E quando ele monta em cima de você, ele vai com as 2 mãos no teu pescoço e começa a sufocar você. E o pior de tudo é que você escuta pessoas conversando nessa hora. Você vê que tem gente acordada em casa. Você grita, 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 e ninguém te escuta, porque a luta está no subconsciente. A batalha está subconsciente. Você nem está acordado e você nem está dormindo. Está no meio, e Satanás enfocando você, e você fica lá agoniado. E tem gente que tem um privilégio tão grande que quando abre o olho, ele consegue ver aquela imagem feia, ridícula, em cima dele, sufocando ele. E aí ele tem que apelar pelo Todo-Poderoso para que Deus venha libertar. Satanás, ele opera também com derrame cerebral. Ele opera também com um infarto, não é? E o que ele faz, pastor? Aquele que não tem a proteção de Deus, que não tem a presença de Deus, ele vai lá, ele enfia a mão aqui, dentro do peito, do coração. Ele pega no coração da pessoa, ele fica esmagando,
Porque a pessoa não tem um bloqueio, não tem escudo, não tem Jesus, ele fica esmagando. A pessoa se aperta, uma falta de ar, uma coisa ruim, né? Começa a sentir o corpo queimando e não sabe por quê. O demônio espremendo o coração dele até ele ter um infarto fulminante, cair no chão e morrer. Deus às vezes não permite morrer. Vai baixar no hospital, o médico pergunta: você tem caso na família de infarto? Não. Nunca teve infarto? Não. Mas interessante, eu olho para você aqui, você teve um princípio de infarto. Você não teve infarto, você teve um princípio, mas não teve. Por quê? Porque foi espiritual. Às vezes a pessoa também, ela tem derrame cerebral, dor de cabeça, enxaqueca forte que não tem remédio, que não dá jeito. E por quê, pastor? Satanás mais uma vez, ele coloca a mão aqui, ó, e você sente a cabeça apertar, estourando, a cabeça doendo, incomodando, e não sabe por quê, e aquilo incomoda, e aquilo é terrível. Se você não sabe ainda, Satanás tem um poder de se manifestar até mesmo no ventre da mãe, num bebê, no ato sexual. Quando o homem libera lá os hormônios masculinos, ele já se manifesta no hormônio masculino e gera uma criança doente. Geralmente as crianças nascem com problema mental, nascem com síndrome de Down, nascem com epilepsia, as crianças nascem com defeito. Por quê? Até mesmo com deficiência física. Isto quando Satanás não consegue matar a mãe na dor de parto. Por quê? Porque a mãe dá brecha, o pai dá brecha, e Satanás toma posse da vida da pessoa. Pastor, eu acabei de ter bebê e meu filho não para quieto, pastor. Ô menino para chorar. Você não sabe por quê? Vou dizer para você: a criança, ela é pura. Diga comigo, a criança, ela é pura. Ela vê tanto anjos como vê demônios. Se você perceber uma criança recém-nascida, você chega no quarto dela, ela está rindo, está brincando, você olha e ela parece que está vendo alguma coisa no teto, brincando, rindo, sozinho, tal. E você olha, ela está brincando com os anjos, amém? Mas a criança, ela não dorme, ela inquieta, ela puxa, se estica, balança e vermelha, e grita, e chora, e esperneia, e você dá peito, e você dá leite, e você balança, e você se desespera, e não sabe por quê. Por quê, pastor? Porque os demônios, os enxus mirins, os demônios negrinhos, vagabundos, aqueles encostos lá, que tem várias formas, ele não é bonito, ele não tem formosura nenhuma, mas ele se manifesta como quer. Ele vai lá, ele belisca a criança, ele mexe com a criança, ele puxa a orelha da criança, puxa o pé, balança, e a criança quando olha se apavora, fica com medo, gritando, assombrado, pula no meio da noite, como estivesse vendo alguma coisa, e elas realmente conseguem ver e se apavora. Para que isso, pastor? O diabo faz isso. O diabo faz isso por causa da mãe e do pai, que não tem bloqueio espiritual, que não tem proteção espiritual. Então ele entra na sua casa, além de tocar na criança, ele faz uma bagunça. Não deixa você dormir com o choro da criança, para que no outro dia você não tenha força para trabalhar, força para desempenhar o que você quer. Agora vamos ver 4 áreas em que o diabo trabalha. Não fica com medo não, tá? O diabo engana muita gente, e a Bíblia diz que ele tem poder de se transformar até em anjo de luz. Ele se transforma no que ele quer, ele aparece para você como quiser, em forma que ele bem entender, se transformar em animal, em ser humano, em bicho que ele quiser. Então ele tem poder até de se manifestar e aparecer em anjo de luz, e aparecer para você como se fosse alguém celestial que está ali para te ajudar.